Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma aula. Estou muito feliz, muito animado com essa matéria que tem me feito é, dar uma estudada a mais em muitas coisas. E assim, eu estou repaginando essa disciplina. Eu praticamente fiz uma nova, porque as últimas aulas que eu dei sobre essa disciplina foi algo muito raso, muito raso. E vocês não merecem nada raso, vocês merecem um assunto bem aprofundado. E é por conta disso que eu estou fazendo assim uma senhora matéria, uma senhora aula. A aula passada já foi algo digno de Oscar e essa de hoje também não é diferente. Vai ser uma aula espetacular, eu espero que vocês gostem. Foi elaborada só pensando em vocês e tá sendo muito bom, glória a Deus. Eu só espero que vocês me ajudem, coloque lá no grupo o que é que vocês não entenderam, que eu explico novamente, gravo um vídeo, gravo outro vídeo, refaço tudo de novo, mas o que importa é que vocês vejam uma aula, entendam, compreendam, né, e acumulem conhecimento, isso para mim é o mais importante, tá bom? Bom, na aula de hoje, né, nós vamos fazer então ali uma mera recapitulação da aula passada, embora a aula passada foi muito grande, então eu não vou perder muito tempo na recapitulação, porque tem muita coisa para hoje, né? Tem muita coisa para hoje. A aula de hoje ela vai levar ali em torno de 1 hora e 10. Então eu quero aqui no máximo 10 minutinhos aqui de recapitulação, tá bom? Só para que a gente possa lembrar o que a gente viu na aula passada, beleza? Bom, a nossa disciplina é teontologia, né? O estudo do ser de Deus, né? Eu utilizei aqui inclusive um conceito do Schaeffer, né? Que a expressão onto significa o ser. Então, teontologia é o estudo do ser de Deus, a gente estuda a natureza de Deus, a gente estuda tudo que compreende Deus, beleza? A gente respondeu essas 3 perguntas, acho que ficou muito claro, não vou nem voltar nesse assunto aqui. Na última aula nós trabalhamos muito bem quem ou que é Deus. São perguntas que a gente não costuma fazer no nosso dia a dia e foi provocações realmente que eu fiz para que vocês despertassem um pouco e saíssem um pouco da zona de conforto de vocês, beleza? A origem de Deus, nós trabalhamos então, é possível chegar à ideia de Deus pela intuição, pela tradição, pela razão e pela revelação, que é a experiência. Nós tratamos então, no primeiro momento da aula, sobre as teorias e sistemas sobre Deus, né? Partindo do pressuposto que nós somos teístas, nós cremos, né, na divindade, nós cremos em metafísica, nós cremos no sobrenatural, então nós partimos do pressuposto de que nós somos teístas. Aí vem os ateístas, são aqueles que negam abertamente a existência de Deus, né? Eu fiz até uma brincadeira aqui, utilizando o Dr. Rudd, né? Que ele diz que o ateísmo, ou o cara tem que estar no seu estado anormal de consciência, né? Ou tem que ser induzido por especulação sofista, ou então tem que ser induzido pelas paixões do pecado para ser ateu, né? Fora isso, não tem como ser ateu, né? Aí fiz até essa brincadeira aqui. Agnosticismo é aquele que nega o conhecimento do conhecer ou do não conhecer, né? Então é o meio termo, é o morno que ele vomita, né? Eu até utilizei essa expressão lá de Jesus Apocalipse. O agnóstico é aquele cara que Deus vomita, né? Deus não gosta desse cara. Esse cara aqui é que não se posiciona. Politeísmo é aquele de vários deuses, né? O deísmo é aquele do relógio, né? É a teoria que diz que Deus cria o mundo, mas larga o mundo ao seu bel prazer, né? Então, é o cara que cria o relógio, dá dá corda no relógio e larga o relógio lá, né? E aí eu falei para vocês que o deísmo também ele é a ponte para o naturalismo. Por quê? Porque se o teísmo você acredita que Deus é criador de tudo e de todos. No deísmo você diz que ele ainda ele cria, mas ele não se relaciona. E no naturalismo, no ateísmo, você diz que ele nem existe, né? Então é meio que uma sequência do teísmo até o ateísmo, até o naturalismo. É bem interessante que eu expliquei na aula passada. E no teísmo é o sistema que acredita que só deve existir, que nós só podemos adorar um Deus, mas não nega a inexistência de outros deuses menores do que ele, né? Panteísmo, as religiões ali orientais, tudo é um é tudo, ou seja, Deus é tudo, porque existe partícula de Deus em tudo. E aí a gente chegou naquela provocação master da nossa última aula, né, sobre a existência de Deus. Deus existe? Se sim, como podemos saber que ele existe? E aí eu trouxe para vocês, né, uma prerrogativa que está na Bíblia Sagrada, que Deus em nenhum momento ele tenta se provar, né, já é pressuposto
cabal da Bíblia Sagrada de que Deus, ele de fato existe, né? Ao contrário, quem diz que ele não existe, quem diz que ele não é, né? É considerado como nécio, né? Eu trabalhei isso com vocês na última aula. E aí, nós então partimos para os 4 argumentos filosóficos da existência de Deus. O primeiro é o cosmológico, né? E no cosmológico a gente trabalha a questão de causa e efeito. Se um efeito deve ter uma causa e o efeito depende da causa para a sua existência, a natureza não pode produzir a si mesma. Por quê? Porque a natureza é efeito. Então, a natureza é efeito de uma causa maior que é Deus. Logo, Deus existe, né? Porque Deus criou a natureza. Ex nihilo nihil fit. Do nada, nada pode surgir. A gente trabalhou esse ponto aqui bem interessante na aula passada, né? Sobre o argumento cosmológico. Foi muito bom, foi muito bom. A inexistência não pode gerar existência. Logo, a natureza, ela de fato, de verdade, tem que ter tido uma causa. E a causa da natureza é Deus, né? A gente trabalhou também o argumento teleológico, que é o argumento de objetividade, né? Que o seu expoente é William Paley, né? Trabalhamos muito isso aqui. O universo, ele tem uma objetividade, uma funcionalidade. Não tem como você olhar para o universo e não perceber que o universo é como um mecanismo, e esse mecanismo funciona a partir da criação, né, de uma mente pensante e que criou esse mecanismo e colocou esse mecanismo para funcionar, né? Paley, ele é fruto ali da Revolução Industrial, então ele olhava para as máquinas e perguntava: pô, essas máquinas não podem ter aparecido aqui do nada. Obviamente, também, esse mundo também não pode ter aparecido aqui do nada, né? E aí tem a historinha que a gente leu aqui, que é a do relógio, né? E o fim último aqui é compreender que tudo que existe para uma finalidade, né? E se existe para uma finalidade é porque existiu também alguém que criou para essa finalidade. Se algo existe para uma finalidade, pressupõe que ele foi criado para essa finalidade. Então, se ele foi criado, obviamente existe um ser criador e esse ser é Deus. O argumento antropológico parte de uma junção do cosmológico e do teleológico. O cosmológico é causa e efeito, o teleológico é para uma funcionalidade. Quando você olha então para o ser humano, você percebe que o ser humano é dotado de capacidades sentimentais, morais, entendeu? Sensoriais, consciência, sensibilidade, espontaneidade, pensamento reflexivo, sentimentos, tudo que existe no homem parece que cambeia para o lado de causa e efeito, mas também cambeia para o lado de uma funcionalidade. Então, quando você olha para o ser humano, é impossível você não perceber que o ser humano também foi criado para um propósito, né? Com um propósito específico. Então, o argumento antropológico bate muito nessa cadeia aí, principalmente da questão ética e moral, sabe? Esses sentimentos que nós temos de amor, de bondade, né? de injustiça ou de justiça, tudo isso não pode ter sido fruto do coração do próprio homem. O ser humano não conseguiria por si só inventar isso. Então, esse sentimento dentro do ser humano pressupõe um ser que projetou o ser humano para ter esses sentimentos. Entende? Então, esse sentimento, obviamente, só pode ter sido desse ser, né, metafísico, sobrenatural, chamado Deus. E, por fim, a gente trabalha, então, o argumento de Tomás de Santo Anselmo de Cantuária, bem interessante, e que, basicamente, ele pressupõe o seguinte: imagine algo que nada maior pode ser pensado. Imaginou? Pronto, beleza. Se você imaginou algo maior do que nada maior pode ser pensado, então esse ser que você pensou, ele precisa não estar apenas na sua mente, ele precisa estar na realidade. Por quê? Porque se esse ser só está na sua mente e não está na realidade, qualquer coisa da realidade, exemplo, uma caneta, ela pode ser maior do que esse ser. Porque essa caneta está tanto na minha mente, porque eu estou olhando ela e estou mentalizando ela, como na realidade. Então, se Deus é esse ser maior do qual nada mais pode ser pensado, isso pressupõe que ele existe não apenas na minha mente, mas também na realidade. Se ele existe na minha mente e na realidade, e não existe nada maior do que eu possa pensar, né, que esteja acima dele, obviamente, Deus, ele existe. Beleza? Esse é o argumento
ontológico, né, de Anselmo de Catuária. Fizemos uma provocação, então, para encerrar a aula de ontem, que uma prova da existência de Deus deveria realmente ser algo por meio da qual alguém pudesse convencer-se de que Deus existe. No entanto, penso que aquilo que os cristãos que forneceram essas provas tinham a intenção de fazer era atribuir à sua fé um fundamento e uma análise intelectual, embora eles mesmos jamais tenham chegado a crer em consequência dessas provas. Isso aqui foi uma provocação que nós fizemos utilizando Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco, para a gente compreender que por mais que esses argumentos são belíssimos, né, são sofisticados, são interessantes, são repletos de conhecimento, palavras bonitas, mas dificilmente alguém se convence, né? Existe, mas dificilmente a gente se convence por esses argumentos, né? Uma das maiores provas disso é que nenhum argumento pode convencer o indivíduo. Quem convence o indivíduo do pecado, do juízo e da justiça é quem? O Espírito Santo. Eu encerrei a aula da semana passada falando que só Deus pode superar nosso pecado e possibilitar que nos convençamos da sua existência. Beleza? Vocês entenderam? Então vamos lá. Bom, vamos para a aula de hoje então. E aqui é preciso que vocês agora fiquem com a mente aí um pouquinho mais aberta, né? Na primeira aula nós falamos sobre as teorias, sobre Deus e sua existência. E a aula de hoje, pessoal, é sobre a cognoscibilidade de Deus. Eita, que palavrinha abençoada, hein? Palavrinha abençoada. Mas vamos lá, pessoal. Não se surpreendam, não fiquem assim atônitos com o nome, tá bom? É porque, de fato, de verdade, esse termo ele parece ser complexo, mas ele é fácil de você compreender. Professor, o que é que seria a cognoscibilidade de Deus? Bom, diferentemente da primeira aula que nós trabalhamos a existência e as teorias sobre a possibilidade de Deus ou os sistemas de crença sobre Deus, na cognoscibilidade, na aula de hoje, nós já sabemos que Deus ele existe, né? Nós já na primeira aula discutimos essa relação da existência de Deus e sobre o que as pessoas falam sobre Deus. Na aula de hoje, então, a gente pula para uma parte que é a respeito do conhecimento de Deus. O capítulo, né, dessa nossa aula que trabalha a cognoscibilidade de Deus, ele tenta entender se é possível conhecer a Deus. Só para vocês, a nível de conhecimento, cognoscível vem do latim cognitio e significa conhecimento. O estudo da cognoscibilidade de Deus se concentra, então, em compreender se é possível e como se dá. Se é possível conhecer a Deus. Eu sei que ele existe, tá bom? Eu já sei que ele existe, mas é possível conhecer? E se for possível, como se dá? Quais são as maneiras que nós temos de conhecer a Deus? É isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? E por isso que fica aqui uma pergunta provocativa. É possível conhecer a Deus de fato? Quando você olha para dentro de você, hoje você pode afirmar que você conhece Deus? Aí eu queria que vocês pensassem, né? Essa aula vai ser uma aula, gente, que vai exigir muito da sua capacidade de pensar. E eu vou fazer de tudo para ir o mais tranquilo possível aqui para que vocês entendam, tá bom? Então é possível conhecer a Deus? Nós falamos muito sobre Deus. Nós, principalmente cristãos, nós trabalhamos muito essa questão da possibilidade de Deus. Nós já partimos do pressuposto da possibilidade de Deus. Mas a gente dificilmente pensa sobre como é que nós conhecemos a Deus. Como é possível, como é que se dá esse conhecimento sobre Deus. É por isso que na aula de hoje eu queria começar desconstruindo isso. Professor, como assim? Tu vai desconstruir isso? Vou desconstruir. Eu vou utilizar Immanuel Kant com a teoria das coisas em si e das coisas em nós para afirmar que você não conhece Deus e que é impossível conhecer Deus. Aí agora deve ter bugado tudo na sua mente aí, né? Mas vamos lá. Eu vou utilizar Kant. Depois de Kant, eu vou utilizar John Frame. E depois de John Frame,
Na verdade, em John Frame, a gente já vai entender quem está certo, se é Kant, se é John Frame. Mas vamos entender um pouco Kant? Vamos lá. Quem foi Kant? Nem da história do pensamento, tanto da filosofia quanto da teologia, tá bom? É impossível a gente não passar por Immanuel Kant, né? Immanuel Kant, ele foi um dos principais pensadores, né? Que pode estar aí na prateleira de grandes nomes, né? Da filosofia, como Platão, como Sócrates, Platão, como Aristóteles, né? Como Tomás de Aquino, né? Como Descartes e por aí vai. Immanuel Kant também é um divisor de águas na história do pensamento ocidental, né? E dentre as suas nuances, né? Dentro das suas perspectivas, dentro das suas teorias, dentro dos seus escritos, ele tem algo interessante que pode coadunar para afirmar que não é possível você conhecer a Deus. Não é possível. E eu queria dizer um negócio para vocês. Immanuel Kant é um dos filósofos mais difíceis de entender. Mais difíceis de entender. Se não o mais difícil de entender, tá bom? Então, assim, o pensamento dele é um pouco complicado, mas eu tentei resumir, tá bom? Eu tentei resumir. Eu não li diretamente Kant, que isso fique bem claro. Eu li fontes secundárias, ou seja, eu li pessoas, filósofos que falam sobre Kant, né? Eu li o Alvin Plantinga, eu li Mário Portas, né? Que é um estupendo conhecedor de Kant e que trabalha aqui no Brasil. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma possibilidade interpretativa em Kant para que a gente possa entender como é que Kant via essa possibilidade do conhecimento de Deus. Se é possível conhecer Deus ou não, beleza? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui que... Deixa eu ver se o mouse... Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui na filmagem. Não. Não tá aparecendo. Ah, só assim. Se eu botar aqui, aparece. Beleza. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui uma imagem que eu coloquei. Eu queria que vocês começassem focando nisso aqui, ó. A coisa em si. Beleza? Isso aqui é o que vocês vão focar agora. A coisa em si. Para Kant, existe a coisa em si e existe a coisa para nós. Beleza? Que tá aqui, ó. Professor, o que é a coisa em si? A coisa em si é tudo aquilo que é enquanto é. Então, vamos supor que eu estou olhando. Imagine que isso aqui, ó, é um lápis. Tá vendo? Esse monte de interrogação aqui, imagine que é um lápis, beleza? Então, vamos trabalhar essa coisa em si como lápis. O que é o lápis enquanto lápis? É um lápis. E o lápis, ele tem as suas características, ele tem as suas propriedades inatas ao lápis, beleza? Beleza. Só que existe uma transposição da coisa em si para a coisa em nós. E essa transposição vai passar por sensações, tá vendo aqui? Sensações, né? Que são as formas de sensibilidade. Essa coisa em si passa também pela questão do espaço-tempo. Juntando a questão do espaço e do tempo com as nossas sensações, vem as percepções. E quando tudo isso chega na nossa razão, a gente vai começar a ter o entendimento, a gente vai começar a ter aqui, ó, o entendimento dessa coisa em si. Depois que essa coisa em si, que aqui era um lápis com as suas propriedades particulares, com as suas construções particulares, depois que passa por todo esse processo de sensações, de forma de sensibilidade, de espaço-tempo, de percepções, de forma de entendimento, querendo ou não, esse lápis ele vai deixar de ser a coisa em si. Por quê? Porque quando esse lápis chegar para nós,
a coisa para nós, esse fenômeno chamado lápis, ele já vai estar repleto de propriedades que nós, enquanto seres humanos, atribuímos ao lápis. O lápis, então, deixou de ser a coisa em si para ser a coisa para nós. Percebe? Então, para Kant, o grande problema é que tudo na existência tem dois tipos de, entre aspas, de possibilidade de conhecimento. Tem um conhecimento da coisa em si e tem conhecimento da coisa para nós, beleza? Show de bola. Utilizando até o próprio exemplo que o Kant utiliza, se eu perguntar para vocês assim, ó, quanto é 5 mais 7? 5 mais 7. Não, 5 mais 9. Acho que é 5 mais 9. Mas independente. 5 mais 7, eu acho. Né? Ele vai dar o exemplo do 5 mais 7. Quanto é 5 mais 7? Aí tu vai falar assim, pô, 5 mais 7 é 12. Beleza. Então, o 5 mais 7 sendo a coisa em si, é 5 mais 7. Beleza? Mas por que esse 5 mais 7 é 12? Por quê? Porque quando esse 5 mais 7 passou por todo esse processo aqui, ó, de sensibilidade, percepção e formas de entendimento, a gente vai chegar numa conclusão de que esse 5 mais 7 passou por propriedades ditas por seres humanos e através de propriedades e conceitos dados ao 5 mais 7 por seres humanos dentro do campo da matemática, nós sabemos que esse 5 mais 7 é igual a 12. Entendeu? Mas esse 5 mais 7 sendo igual a 12 não é a coisa em si. Esse 5 mais 7 é igual a 12 é a coisa para nós. Eu não sei de fato o que é o 5 mais 7 porque eu não tenho como entrar no mundo externo do 5 mais 7 para entender e compreender a coisa em si. Perceberam? Eu acho que vocês já começaram a entender onde é que eu estou querendo chegar e por que é que Kant ele afirma que nós não conseguimos conhecer a Deus. Por quê? Por quê? Porque para Kant, Deus sendo a coisa em si, ele é inalcançável. Como qualquer outra coisa com conhecimento em si é inalcançável. Então, através de um longo processo de sensações, percepções, entendimento, razão e por aí vai, entendeu? Aquilo que é em si se torna aquilo para nós. A coisa em si passa a ser a coisa para nós. Bom, eu acho que você já deve ter compreendido, então, que o que Kant está querendo dizer é o seguinte: você não pode conhecer a Deus enquanto Deus. O que você pode ter são percepções de possibilidades do que é Deus. Então, o ser humano, ele criou possibilidades de compreensão para saber de fato o que é Deus, ou quem é Deus, ou como conhecer esse Deus, e a partir daí, então, ele passa a ter conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento é um conhecimento a posteriori, ou seja, é um conhecimento repleto de formas de entendimento, de forma de sensibilidade, de características e propriedades que nós, enquanto seres humanos, investimos Deus com essas possibilidades para poder conhecê-lo. Mas Deus, enquanto Deus, a coisa em si mesmo, nós não temos acesso a ela. Então, a conclusão que nós temos aqui em Kant é que nós não podemos conhecer Deus. Nós temos percepções humanas sobre Deus partindo desse pressuposto. Beleza? Conseguiram entender? Eu acho que eu fui assim bem claro, né? Utilizando aí vários exemplos para que você entenda o pensamento de Kant, que é impossível nós termos pleno conhecimento de Deus. Pleno não, que é impossível você conhecer a Deus. O que nós temos são percepções, né? São fenômenos para nós, né? Do que Deus é. Então nós conhecemos não o Deus em si, mas nós conhecemos as percepções, o Deus criado por nós, né? Não era essa a expressão que eu queria usar, mas o que nós conhecemos é aquilo que nós projetamos de Deus e não o Deus em si. Beleza? Show de bola. Partindo então para o próximo slide,
a gente chega então no triperspectivismo de John Frame. O que seria isso? Bom, a gente já sabe que para Kant é impossível você conhecer a Deus enquanto Deus, né? Nós temos aí então mensurações de Deus, beleza? Deixa Kant de lado agora. E para John Frame? John Frame, ele é um pastor, teólogo, filósofo, calvinista, né? E aqui, pelo amor de Deus, esqueça a briga calvinista e arminianismo, deixe essa briga idiota de lado. Vamos focar no conceito, beleza? Beleza. Triperspectivismo de John Frame. John Frame, então, é um filósofo, está vivo ainda, um espetacular filósofo, teólogo, defensor, né, das Sagradas Escrituras, criacionista, assim, um dos meus favoritos. Tenho lido muito John Frame. E eu cheguei numa obra dele chamada As Três Dimensões, né? As três dimensões do conhecimento, né? As três dimensões do conhecimento de Deus, né? E ele trabalha esse triperspectivismo. O que seria isso? Bom, antes de a gente saber o que é o triperspectivismo, a gente precisa entender o que é uma perspectiva, né? E aí a gente pergunta para o Frame, o que é uma perspectiva? Lembrando, o caminho que eu vou fazer agora é para a gente chegar numa conclusão de que Frame acredita que é possível sim ter um conhecimento de Deus, né? Mas aí a gente tem que construir todo o pensamento dele, beleza? Então ele começa dizendo o seguinte: perspectiva, e ele vai pegar o conceito do amigo dele, Verne Poitras, que inclusive tem até um livro muito bom, tem um livro onde o Verne Poitras ele vai trabalhar mais profundamente esse conceito, pessoal, que é esse daqui, ó. Teologia Sinfônica, a validade das múltiplas perspectivas em teologia, tá vendo? Verne Poitras. Esse livro, pessoal, ele vai dar o conceito de perspectiva, e é o conceito que o John Frame vai usar. Então o John Frame vai dizer o seguinte: perspectiva é uma vista a partir de algum lugar. Uma vista a partir de algum lugar. E basicamente esse conceito é dividido em três partes. É uma vista de algo por alguém a partir de algum lugar. Então, basicamente é o seguinte: perspectiva é a vista de algo por alguém a partir de algum lugar. Então é toda cosmovisão que alguém tem, entendeu? É toda cosmovisão, é toda visão de mundo que alguém tem de algo a partir de algum lugar. Beleza? Até aí? Pegaram? Show de bola. Vamos dar continuidade então. Uma perspectiva, e aí vai dizer John Frame, é literalmente uma posição a partir da qual alguém vê alguma coisa. É o ponto de vista, é o ângulo pelo qual a pessoa olha. Por extensão, esse termo abrange outras experiências sensoriais. Por extensão, esse termo abrange outras experiências sensoriais: audição, gustação, tato e visão, bem como as atividades que chamamos de raciocínio. A perspectiva de uma pessoa é o ponto de vista a partir do qual o indivíduo adquire o seu entendimento geral ao mundo ao seu redor. Então, perspectiva é todo o meu ângulo de visão sobre algo. Perspectiva é tudo aquilo que eu consigo enxergar, mas não apenas enxergar, ouvir, falar, pegar, comer. E ele ainda fala aqui, ó, bem como as atividades que chamamos de raciocínio, tá vendo? Bem como atividades, ó, que chamamos de raciocínio. Então, é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que eu digo, tudo aquilo que eu faço mediante ao que me é apresentado, a minha realidade, a tudo que está em minha volta, ao ângulo que eu tenho aqui de visibilidade, isso é uma perspectiva, beleza? Só que, o que acontece aqui? Eu estou falando de mim, minha perspectiva, beleza? Na realidade, eu estou conceituando o que é perspectiva. Mas, será que existe uma perspectiva absoluta? Quando eu falo de perspectiva absoluta, vocês já sabem o que é perspectiva, beleza?
Se eu falo que existe uma perspectiva absoluta, eu estou querendo dizer para vocês que será que existe alguém que possa ter uma perspectiva mais verdadeira do que todas as outras acerca de tudo e acerca de todos? Exemplo, eu tô com uma camisa do maior time do mundo, time de maior torcida, time. Isso aqui não é nem um time, é uma religião, entendeu? Só que tem pessoas que estão me assistindo aí que torcem para o pior time do mundo, né? Mas que para elas é o melhor time do mundo. Quem é que tá certo? São os felizardos que torcem para o Flamengo ou os azarões que torcem para o Vasco? Esse é o meu ponto de vista. Mas quem tá aí uma hora dessa já tá torcendo o nariz, torcendo, entendeu? Rangendo até os dentes, né? Porque Vascaíno não tem esse negócio de ranger dente. É um Deus nos acuda. E tá dizendo, não, o maior time do Brasil é o Vasco. Isso é até uma blasfêmia, né? Mas é a perspectiva. Quem é que tá certo nessa perspectiva? É o flamenguista feliz ou o vascaíno triste? Bom, eu não sei. Cada um pode estar sendo verdadeiro dentro do seu ponto de vista, dentro da sua perspectiva. Mas será que existe uma perspectiva global, absoluta, que leve em consideração tudo e todos e que bata ao martelo dizendo qual é a verdadeira perspectiva? Qual é a perspectiva mais... Meu Deus, qual é a palavra? Mas eu acho que vocês estão me entendendo, sabe? Será que existe uma perspectiva que abarque tudo e todos e que essa seja, assim, a verdade absoluta? Bom, é aqui então que John Frame ele vai trabalhar um conceito interessantíssimo. E ele vai trabalhar sobre a perspectiva de Deus. Vamos ao texto? Teólogos dizem que pelo fato de Deus ter criado todas as coisas, de se lembrar daquilo que criou, ele é onisciente. Grave isso, tá? Ele é onisciente. O que é onisciência? É saber de tudo. No entanto, seu conhecimento não abrange apenas fatos básicos sobre árvores, cabelos e pardais. Ele vê essas coisas de todas as perspectivas possíveis. Gente, isso aqui é brilhante. Ele vê a parte posterior da cabeça do pardal e a parte anterior com sua face. Ele vê meus fios de cabelo desde seus folículos, com cada vez menos pigmentos. Ele os vê de sua perspectiva divina, onisciente, mas também entende como minha esposa, com seus sentidos, percebe meus cabelos. Ele é capaz de vê-los como qualquer pessoa os vê, de todos os ângulos possíveis. Ele sabe como um pardal se parece para o outro pardal ou para o gavião que voa acima dele. Ele vê meus fios de cabelo pela perspectiva da mosca na parede do meu escritório. Ele conhece até perspectivas que são meramente possíveis. Ele sabe como meus cabelos se pareceriam da perspectiva de uma mosca na parede, mesmo quando não há nenhuma mosca na parede. Portanto, Deus não é apenas onisciente, mas ele é oniperspectivista. Gente, eu até me arrepio. Isso aqui é brilhante. Porque o que o John Frame está querendo dizer para a gente é que Deus ele não é apenas onisciente, mas ele tem a perspectiva absoluta. Ele é oniperspectivista. Ele é o único ser na face dessa terra que ele consegue ver a perspectiva de todo mundo. Ele tem a perspectiva de todo mundo. Ele consegue enxergar o mundo pela visão de qualquer coisa no mundo. Ele consegue ver a perspectiva da mosca, a perspectiva da árvore parada, a perspectiva dos pingos da chuva. Ele consegue ver a perspectiva do mar, ele consegue ver a perspectiva dos animais. Ele é oniperspectivista. Então, existe uma perspectiva absoluta? Sim. Qual? A perspectiva de Deus. E aí, aqui tem uma explicação mais clara que eu coloco aqui. John Frame diz que Deus é majoritariamente detentor de todas as perspectivas. Entretanto, existem ainda duas outras perspectivas. Por quê? Existe a perspectiva de Deus que a gente está trabalhando. Mas além dessa oniperspectiva de Deus, existe a perspectiva do mundo. Lembra de Kant? Da coisa em si. Deus tem essa perspectiva da coisa em si. E também tem a perspectiva do homem.
Então existe a perspectiva de Deus, existe a perspectiva do mundo e existe a perspectiva do homem. Daí o triperspectivismo de John Frame. Existem três perspectivas. A do mundo, que é a coisa em si, para Kant, né? Isso ninguém diz, tá? Isso aqui foi um raciocínio meu. A perspectiva do homem e nós temos a perspectiva de Deus como a oniperspectiva. Entretanto, a nossa perspectiva está moralmente deturpada e não conseguimos ter compreensão verdadeira do conhecimento de Deus por conta do pecado. É preciso, então, um acesso à oniperspectiva. Olha que coisa maravilhosa. Nós não podemos ter acesso a nenhuma outra perspectiva pelo simples fato da nossa mente, da nossa visibilidade, da nossa capacidade de compreender as coisas estar deturpada moralmente por conta do pecado. Então a gente não consegue olhar para a natureza e ter conhecimento de Deus, de fato, de verdade na natureza, por quê? Porque a nossa visão moralmente está deturpada. A gente também não pode olhar para o mundo, para Deus inclusive, através da perspectiva do homem, porque a nossa perspectiva está deturpada. O mundo também não pode ter uma perspectiva viável, verdadeira de nós, porque o mundo também precisa ser restaurado. Então, o que é que a gente precisa fazer para poder ter uma perspectiva absoluta, saudável das coisas? A gente precisa de um acesso à oniperspectiva. Ou seja, a gente precisa ter acesso à cosmovisão de Deus para, a partir da lente de Deus, poder perceber então as coisas da perspectiva de Deus. Olha que coisa interessante. E aqui vem um texto grande, mas preciso para que a gente possa entender essa questão aí da oniperspectiva. A Bíblia ensina que Deus nos concedeu algum acesso à perspectiva dele. A oniperspectiva. A perspectiva que abrange e corrige. Gente, isso aqui é interessante. A oniperspectiva, que é a perspectiva de Deus, ela é uma perspectiva que abrange, ou seja, que abarca e corrige todas as outras perspectivas. Eita. Aqui. Ela corrige todas as outras perspectivas. Então, não é apenas um acesso para poder perceber as coisas, mas é uma correção de perspectiva, é uma correção de cosmovisão. Digo, algum acesso, não acesso total. Se tivéssemos acesso total, significaria que a nossa mente é idêntica à de Deus, o que não é possível. Deus é o Criador, nós somos as criaturas. A discrepância não é apenas quantitativa, de que Deus conhece todos os fatos e nós apenas alguns. Antes, é qualitativa, pois o conhecimento de Deus, por Deus, de cada fato, é diferente do nosso conhecimento do mesmo fato. Ele vai dar um exemplo, olha o exemplo que ele vai dar. Deus sabe por que os pintarroxos voam para o sul no inverno. Não tem aquela saída dos pintarroxos no inverno, né? Que eles vão para o sul. Isso aqui é mais o pessoal, vocês aí da Europa, né? Os pintarroxos, eles vão para... Eu não sei se é Europa ou se é nos Estados Unidos. Mas eu sei que os pintarroxos, que são os pássaros bem bonitos, né? Eles vão para o sul no inverno. Então Deus sabe, né? Que os pintarroxos vão para o sul no inverno. Mas nós também sabemos. Mas qual a diferença desse conhecimento? O conhecimento de Deus é original, enquanto o nosso é derivado. Deus criou os pintarroxos e os formou para que hajam dessa maneira. A proposição, os pintarroxos voam para o sul, é uma proposição que Deus criou para que fosse verdadeira. E quando eu digo que pintarroxos voam para o sul, eu estou declarando algo que Deus criou para que fosse verdadeiro. O conhecimento de Deus é, portanto, o critério do nosso conhecimento. O conhecimento de Deus é, portanto, o critério do nosso conhecimento. Nossas crenças são verdadeiras à proporção que correspondem às de Deus. No entanto, as crenças de Deus sempre são verdadeiras. Ele é o seu próprio critério, o teste supremo de seus pensamentos. Nossos pensamentos, contudo, não podem ser seu próprio critério. Em outras palavras, os nossos pensamentos não são autônomos.
E aí, depois da gente compreender, então, aqui, pessoal. Eita! Eu tô falando aqui, vocês não estavam vendo, né? Meu Deus. Vocês não viram esse slide, né? Vocês não viram também eu falando sobre isso, né? Acho que vocês viram sim. Mas beleza. De qualquer forma, aí está as marcações que eu fiz, né? Vocês já pegaram tudo, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Já que eu não mandei aula ainda, eu vou colocar esse texto, né? No handout para vocês. E aí vocês vão acompanhando na hora que eu estiver falando. Beleza? Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento. Sabendo então, tendo conhecimento então dessas informações que vocês têm agora, a pergunta que fica, pessoal, é a seguinte: como é então que é possível ter um conhecimento de Deus? Porque para Kant, a gente não pode ter um conhecimento de Deus porque a gente não pode acessar a coisa em si. Então, a coisa em si, ela não pode ser acessada. Logo, a gente tem percepções dessa coisa em si. Então, o nosso conhecimento da coisa em si é um conhecimento destoado da realidade. É um conhecimento moldado pelas nossas sensações, pelos fenômenos que nos envolvem. Então, a gente não consegue ter uma compreensão de fato, né? Do conhecimento verdadeiro da coisa em si. Então, para Kant, a gente não consegue conhecer a Deus, justamente porque a gente não tem essa ponte, né, para conhecer a Deus. Mas já com John Frame, a gente já tem uma percepção diferente. Com John Frame, a gente de fato entende que é impossível a gente ter uma perspectiva salutar, uma perspectiva verdadeira, né, de Deus. Entretanto, Deus, ele possibilitou ao ser humano um acesso à sua oniperspectiva. Deus, sabendo que por conta do pecado adâmico, a gente não ia conseguir ter uma perspectiva salutar, uma perspectiva verdadeira do mundo, dele, né, de qualquer outra coisa, ele então nos deu acesso à sua perspectiva, a essa oniperspectiva. Então, desse acesso, surge então duas possibilidades de conhecer a Deus. Para Kant, a gente não pode conhecer. John Frame diz que a gente sim pode, porque ele que tem a oniperspectiva, a perspectiva absoluta, nos possibilita ter também essa oniperspectiva. É como se Deus emprestasse o óculos dele para a gente e falasse assim, ó, vou dar o óculos para vocês e a partir do momento que vocês colocarem esse óculos, vocês vão ter acesso à minha perspectiva, a maneira que eu enxergo as coisas, vocês também vão enxergar. E quem sabe, e aqui agora entra mais o lado pastoral, um lado mais da hermenêutica, né? Da homilética, e isso aqui agora é como se fosse uma aplicação para a tua vida. E quem sabe a gente não consegue enxergar as coisas do nosso dia a dia da maneira correta, porque a gente não usa essa oniperspectiva de Deus. A nossa vida precisa ser moldada por essa maneira de enxergar o mundo, por essa forma de enxergar o mundo. A gente precisa encontrar a oniperspectiva de Deus em todas as áreas da nossa vida, todas, no trabalho, no lar, na escola, no dia a dia, na igreja. Tudo que nós fazemos é preciso que nós façamos pela oniperspectiva, pela perspectiva absoluta de Deus, entendeu? Então, voltando então à nossa disciplina, que diz respeito ao conhecimento, né, de Deus, mediante a nossa entrada nessa oniperspectiva de Deus, é possível sim que a gente chegue ao conhecimento de Deus. Como? Teólogos usam o termo revelação para falar das maneiras pelas quais Deus nos dá capacidade de incorporar suas perspectivas às nossas. Então, existem duas maneiras, né? Dois tipos de revelação que Deus nos concede para que a gente possa ter conhecimento dele. Primeira, revelação geral,
em que Deus revela a si mesmo por meio do seu mundo criado, e o segundo é a revelação especial, em que Deus fala em linguagem humana aos profetas, aos apóstolos, por meio deles, e também por meio do texto das Escrituras, bem como da maior revelação em si, que é o seu Filho. Então nós temos, pessoal, dois tipos de revelação, tá? Nós temos, então, dois tipos de revelação. O primeiro é a revelação natural, é a compreensão, é a nossa ida até o conhecimento de Deus por meio, né, da natureza, das coisas que foram criadas por Deus. E o que é chamado de geral ou natural, né? E o segundo modo, a segunda forma que nós temos de chegar ao conhecimento de Deus é através da revelação especial. Nós vamos então, a partir de agora, trabalhar esses dois modos de revelação. Como é que a gente chega ao conhecimento de Deus através da revelação natural e como é que a gente chega no conhecimento de Deus através da revelação ou das revelações especiais. Beleza? Vamos lá. Vamos comigo. Revelação natural. Revelação natural ou teologia natural, você vai encontrar aí alguns livros tratando sobre o termo, né, teologia natural. Inclusive tem um livro do Alex McGrath, né, Teologia Natural, que trata basicamente sobre isso, sobre a possibilidade de chegar ao conhecimento de Deus através da revelação natural. Então, a revelação ou teologia natural é o estudo da revelação de Deus por meio do mundo criado por ele. A Bíblia definitivamente aponta para a natureza como uma revelação prática de Deus. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. Prática de Deus. Lemos: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso aqui é Salmo 19, tá? Um dia faz noite, não há fala, nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Nele se pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como herói a correr a sua carreira. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se esconde ao seu calor. Salmo 19, 1 a 6. Nós também temos um texto de Romanos, né? Semelhantemente, a natureza da revelação com seu valor restrito é declarada em Romanos 1, 19, 23. Quando o texto bíblico vai dizer que tudo que se pode conhecer de Deus foi revelado por meio da natureza, da sua criação, e que o ser humano se torna indesculpável. Acho que vocês lembram desse texto. Mas a pergunta que fica aqui é a seguinte: como é que essa revelação de Deus pode ser percebida, né? Tá percebida, mas é percebida, né? Percebida na natureza. Como é que é possível perceber? Bom, a partir de agora, então, a gente começa a utilizar teólogos que pensaram e refletiram como é que seria possível nós utilizarmos a natureza, a criação de Deus, para chegarmos ao conhecimento de Deus. E eu chamei para conversa aqui alguns grandes nomes da teologia. O primeiro deles, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele demonstra, né, que a criação é de fundamental importância para nós chegarmos. Tomás de Aquino ele vai dizer que a criação demonstra uma fundamental semelhança com Deus, fruto, em certo sentido, do fato de Deus ser a causa do mundo, né, e de tudo aquilo que nele foi criado. Lançando mão de categorias de causalidade, ele apresenta uma perspectiva que pode ser sintetizada da seguinte maneira. Vocês lembram com que a gente trabalhou na aula passada a questão da causalidade, né? Do efeito e causa, no argumento cosmológico? Então, Tomás de Aquino ele vai partir desse princípio da causalidade para demonstrar que existe uma semelhança muito grande entre a criação e Deus. E aí ele vai chegar na seguinte lógica, né? A lógica dele vai ser a seguinte: se A causa B, ou seja, se Deus causa o mundo, e se A, ou seja, se Deus também possui uma característica Q, então B também apresentará essa característica Q, pois B é consequência de A. Se Deus criou o mundo, logo é possível encontrar sua assinatura em meio à criação. Isso aqui é interessante no pensamento de Tomás de Aquino, porque ele consegue demonstrar aqui
que se de fato, de verdade, Deus criou o mundo, é possível encontrar no mundo rastros, vestígios de Deus. Então, utilizando as palavras do próprio Tomás de Aquino, é possível você olhar para o mundo e você perceber que no mundo existem assinaturas de Deus. E aí, quando a gente estudou lá as 5 vias da existência de Deus em Tomás de Aquino, lembra? A questão da beleza, da moral, o argumento teleológico, entendeu? Ele se propõe a demonstrar que é possível você encontrar na natureza assinaturas de Deus, não somente da sua existência, mas da sua criação, a sua assinatura como ele sendo o arquiteto. Então, o primeiro teólogo que a gente está estudando aqui, nessa possibilidade da utilização da teologia natural, da revelação natural, de chegar até o conhecimento de Deus, né, através da natureza, é o Tomás de Aquino. Então, para Tomás de Aquino, é impossível você não olhar a beleza do mundo, né, que até um outro teólogo que a gente vai ver daqui a pouco, mas é impossível você tratar essa lógica de causa e efeito e não atestar para devidos fins, né, obviamente, salvo devido às proporções, que o mundo não passa nenhum conhecimento de Deus. Óbvio, ele inclusive faz aqui um jogo de lógica, né? Se o mundo é criado por Deus, e se Deus tem características que, é óbvio que no mundo você também vai encontrar características que apontam para Deus. Entendeu? Então aqui é uma defesa de Tomás de Aquino para dizer que é possível sim olhar para a criação e perceber e conhecer a Deus. Um outro que nós vamos chamar para a conversa é o João Calvino, que nós já vimos inclusive na última aula. Ele afirma que é possível discernir o conhecimento geral, ou seja, natural de Deus, por toda a criação, por 2 motivos principais. O primeiro é o sensus divinitatis, né, que nós vemos na última aula, é o senso do divino, e na reflexão sobre a ordem natural do mundo. Nas palavras dele, olha o que ele vai dizer. Existe na mente humana, por intermédio de um instinto natural, um senso do divino. Pronto, ele já começa dizendo o seguinte, ó, é possível conhecer a Deus partindo do pressuposto que dentro do ser humano, que é uma criação de Deus, já existe um senso do divino. Já existe dentro do ser humano, né, como diz inclusive Blaise Pascal, o coração do homem grita e clama por Deus. Então já existe dentro do ser humano, dentro de todos os indivíduos, um senso da divindade, né? E esse senso da divindade faz com que, de uma maneira ou de outra, você conheça a divindade, né? Então, tomamos essa afirmação como algo indiscutível. Para que ninguém possa se recusar com o pretexto da ignorância, Deus sempre renova e, certas vezes, até amplia essa percepção, de forma que todas as pessoas, reconhecendo que existe um Deus e que Ele é Criador, sejam condenadas por seu próprio testemunho, como diz Romanos, né? Pois deixaram de adorá-lo e de entregar suas vidas a seu serviço. Pois deixaram de adorá-lo e de entregar suas vidas a serviço. Há inúmeras evidências nos céus e na terra que proclamam as maravilhas de sua sabedoria. Elas se encontram não apenas nos maiores enigmas que se apresentam para uma observação detalhada e para os quais se voltam a astronomia, a medicina e todas as ciências naturais, mas também aqueles fatos que se impõem à vista das pessoas menos instruídas e mais simples, de maneira que elas não possam nem mesmo abrir seus olhos sem que sejam obrigados a vê-los. O que o João Calvino está dizendo é o seguinte, é que existe na Terra informações maravilhosas, que ele vai chamar aqui no texto dele de enigmas, né? Existem enigmas surpreendentes que se debruçam a astronomia, a medicina e todas as outras astronomias naturais e que não tem como você se desculpar, né? Dizer que aquilo ali não é criação, não é conhecimento de Deus, né? E ele fala o seguinte, tanto das pessoas mais instruídas, como os cientistas, né, os astrônomos, os médicos, mas também para aquelas pessoas menos instruídas, olha o que ele vai dizer aqui, ó, pessoas menos instruídas, né, e mais simples, de maneira que elas não possam nem mesmo abrir os olhos e não sejam obrigadas a ver e não ter conhecimento de Deus nas coisas que acontecem aqui. Então, quando um astrólogo mesmo, ele olha para o céu e percebe as estrelas, como elas estão desenhadas no céu, né? A Ursa Maior, a Ursa Menor, a própria estrela maior, né? A Lua, enfim, gente,
É que a gente não tem conhecimento de astrologia, sabe? Mas os astrólogos, eles discutem muito sobre isso, por que as galáxias são do jeito que são, sabe? A medicina, a mesma coisa, né? Quem aí é da medicina, não sei, mas como é que é possível, né? O nosso corpo funcionar em alguns momentos, né? Como é que funciona o trabalho de destruição dos alimentos no intestino, sabe? Como é que as veias conseguem, como é que a vida é possível, né? Como é que o coração consegue funcionar, sabe? Como é que o olho consegue enxergar? Gente, é absurdo. Você já parou para estudar como é que nos é dado a capacidade de ouvir, né? Como é que a gente ouve, por que a gente ouve? Então, isso são coisas que deixam a gente maravilhados, pessoal. Entendeu? Tudo isso é conhecimento de Deus. Para João Calvino, são nessas coisas que é possível a gente ver, né? Na verdade, ele diz que nós somos obrigados a ver e ter conhecimento de Deus a partir disso. Outros teólogos também cooperaram com reflexões sobre como poder encontrar conhecimento de Deus na natureza. Um deles foi Agostinho. E Agostinho afirmava que se de fato deve detectar a presença de Deus na criação, devemos esperar encontrá-lo no que há de mais sublime na criação, que é a natureza humana, tendo como destaque a sua capacidade de reflexão, ou seja, a razão humana. Agostinho, lá no século IV, então, ele chegou numa conclusão que é possível se encontrar Deus na natureza, principalmente na coroa da criação. A coroa da criação é o ser humano. Então, é possível você encontrar Deus na natureza no ser humano, e principalmente nessa capacidade que o ser humano tem de pensar. Tem como você não entender que essa capacidade que nós temos, o ser humano tem de pensar, advém de Deus, entendeu? Então, a natureza clama a presença de Deus, clama a assinatura, como Tomás de Aquino falou, de Deus. Outro teólogo, Jonathan Edwards, ele foi já mais para a parte da beleza, da estética, né? Então, Jonathan Edwards, ele formulou sua reflexão da beleza do mundo. Ele vai dizer o seguinte: a imensa grandeza do mundo visível, em sua vastidão inconcebível, a perfeição dos céus, algo além de toda a compreensão e tudo mais que existe, são apenas símbolos da infinita grandeza, perfeição e glória da criação de Deus no mundo espiritual. A mais incompreensível expressão de seu poder, sabedoria, santidade e amor, presente naquilo que foi forjado e criado no mundo, e a excelência extraordinária da ética e do bem natural, da luz, do conhecimento, da santidade e da felicidade que devem ser comunicados ao mundo e, portanto, a essa imensa grandeza do mundo e a perfeição dos céus. O que é que Jonathan Edwards está dizendo aqui? Que a beleza que o mundo tem, ela reflete, ela vem de uma beleza espiritual do Deus soberano, do Deus eterno, né? Tudo isso que existe aqui na Terra, a mais incompreensível, como ele diz aqui, na expressão do seu poder, sabedoria, santidade. Então, a beleza do mundo revela, transborda sabedoria, santidade, amor de Deus, né? Então você olha para os mares, né? Você olha para o céu, você olha para a natureza, e é impossível você não ligar tudo isso à beleza de Deus, né? A grandiosidade de Deus. Como Deus é perfeito, como Deus é belo, e ele, por ser perfeito e por ser belo, ele resolveu colocar todos esses atributos dele na natureza. E aí, quando você vai para a natureza, você consegue enxergar a Deus. Então, pessoal, aqui fica claro, pelo menos utilizando os argumentos desses 4 teólogos que nós falamos aqui, que é possível sim a gente ter conhecimento sobre Deus olhando para a natureza. Beleza? Mas não apenas isso, além da revelação natural, que é essa que nós estamos falando, existe também a revelação geral, a revelação especial, a revelação especial, geral não, geral é a primeira, geral ou natural. A segunda revelação é a revelação especial, também em alguns momentos chamado de específica, mas eu gosto do especial. E são basicamente 6, né? Professor, você vai falar das 6? Não vou falar das 6. Não vou falar das 6. Eu só vou tocar em alguns pontos das 6 para que vocês saibam
como é que se dá esse processo de entendimento da revelação especial. Então, além de Deus ter se revelado, né, e de nós termos conhecimento de Deus através da natureza, a gente também tem conhecimento, né, de Deus através da doutrina. Como assim, professor? Da doutrina. A perspectiva da doutrina como revelação e como conhecimento de Deus é mais católica, porque dentro do catolicismo eles têm para eles que o ensino, que a catequese é uma maneira de revelar a Deus, né? Não a Bíblia em si, mas a catequese. Então é possível você ter o conhecimento de Deus através da catequese. Então é um modo mais católico, né, de se chegar à revelação. Então, se você pega a teologia dogmática da Igreja Católica e trabalha a perspectiva da teontologia católica, então você vai ver um capítulo só sobre a doutrina como revelação. Então, eles tentam defender como é que a catequese, como que o ensino aprofundado das Escrituras por meio do instrutor traz revelação de Deus. Lembrando, não confunda ensino das escrituras como escrituras, tá? Para a dogmática católica, é a doutrina que gera a revelação. Então, são dentro dos assuntos doutrinários da instrução na catequese, pelo instrutor, ou seja, pelo padre, pelo bispo, seja lá por quem for, gera a revelação de Deus, beleza? A história também, ela pode ser uma maneira de Deus se revelar. Por quê? Porque antes de Deus se revelar nas Escrituras, ele se revelou na história, né? O expoente dessa vertente é o Wolfgang Pannenberg. E Pannenberg defende de que antes de Deus se revelar nas Escrituras, ele se revela na história, porque é na história que ele constrói o seu primado de revelação. Então, Deus encontra Abraão aonde? Na história. Deus encontra Noé aonde? Na história. Como é que a gente sabe que houve esses encontros? Na história. Então, a história também é um meio de revelação, porque é na história que ele se apresenta para os indivíduos. Entendeu? Hoje, Deus se revela para a gente como? Na história. Nós estamos vivendo uma história, a história da raça humana. E nessa história ele vai se revelando para a gente. Beleza? A experiência como revelação. A experiência como revelação, a gente já tocou nesses aspectos aqui em bibliologia, né? Que são as teofanias, né? Quando Deus se aparece para alguém. Então, você percebe que em diversos momentos Deus se apresenta para uma pessoa, para outra, em forma de anjo, em forma de pomba, em forma disso, em forma daquilo, em forma de sonho. Os profetas recebiam muitos sonhos, né? E Deus tem as suas maneiras de se revelar com base na experiência, entendeu? Então, existe essa maneira de nós chegarmos até o conhecimento de Deus por meio da experiência. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? No final da aula. Mas eu queria que vocês entendessem que a experiência é sim um fator de revelação e de chegar até o conhecimento de Deus. Bom, aqui a gente tem também um outro fator que é a presença. E aqui a presença, entenda, o convívio diário de Deus com o indivíduo. O expoente dessa teoria é Emil Brunner. Emil Brunner é o expoente dessa perspectiva da presença como revelação e acredita justamente que Deus está ao lado do ser humano durante toda a história. E por conta disso, essa presença revela Deus. E aí a gente chega então nos dois principais meios pelo qual nós chegamos ao conhecimento de Deus, né? Os mais conhecidos, que é as Escrituras. E aí a gente aprendeu isso já em bibliologia, vocês lembram? Nós gastamos tempo trabalhando as Escrituras aí como revelação. Então, a Bíblia, ela é a maneira pela qual hoje Deus se revela para nós, né? Hoje, qual é a maneira mais viável, né? De Deus se revelar para o ser humano através das Escrituras. Mas, professor, tem países aí que a Escritura não pode entrar, a palavra de Deus não pode entrar. Pois é, mas nesses lugares aí ele pode se apresentar com a experiência, entendeu?
ele pode se apresentar para alguém. Como tem relatos, né? Se você pegar livros aí de testemunhos, você vai perceber tranquilamente como nesses países, principalmente na 1040, Deus ele tem se apresentado para essas pessoas, entendeu? Dando escape, dando livramento, dando conforto, principalmente, entendeu? Então hoje, o que é que nós temos de revelação especial? As Escrituras. Tudo que você quer saber sobre Deus, ele manifestou aonde? Nas Sagradas Escrituras. Então a Bíblia é a maneira hoje que nós temos de conhecer a Deus, entendeu? Plenamente? Obviamente que não. Ninguém conheceu plenamente Deus e nem vai conhecer, né? A gente conhece o que ele quis que nós conhecêssemos, né? O que Deus se pôde conhecer, se conheceu através do seu Filho, né? Que é a sexta maneira aqui que a gente tem de conhecer a Deus. Certa feita chegaram para Jesus e perguntaram assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Eles queriam ver Deus, eles queriam conhecer a Deus. E aí Jesus diz o que para eles? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus é a encarnação de Deus. Jesus é o Deus visível, como diz o escritor aos Hebreus. Ele é a manifestação de Deus visível. Então, quem vê Cristo, vê Deus. É por isso que algumas pessoas sempre me perguntam: professor, quando a gente for para o céu, a gente vai ver Deus? Vai. Vai. Você vai ver Deus em Cristo. Ninguém vai ver Deus, pessoal. Ninguém vai ver Deus. Ninguém vai ver o Espírito Santo também. Quem é que nós vamos ver, então, na glória? Cristo. É Cristo que nós vamos ver, porque Cristo é a revelação encarnada de Deus Pai, né? E aí quando ele ressuscita com o corpo glorificado, que é o mesmo corpo que nós vamos ter. Então, ver Deus nós não vamos ver. Ninguém viu Deus. Nós vemos Deus por meio de Cristo. Então nós temos aqui, pessoal, essas seis maneiras que são chamadas de revelação especial para se chegar ao conhecimento de Deus. A doutrina, a história, a experiência, a presença, a escritura e Jesus Cristo, tá bom? De todas essas quatro, hoje, a que a gente mais defende, nós protestantes defendemos, são essas duas aqui, ó. Embora essa sexta aqui a gente não tenha mais acesso visivelmente, só quando ele vier nos buscar. Então hoje, a maneira que nós temos então de chegar até o conhecimento de Deus é através das Sagradas Escrituras, ou nós pentecostais ainda acreditamos na experiência, né? E quando eu falo de experiência aqui, eu falo também, não é o que o Wolf Pannenberg defendeu, mas eu defendo aqui que essa experiência seja... Pannenberg não, aqui é o Emil Bloom, é outro expoente, esqueci o nome dele, mas eu defendo que essa experiência como revelação aqui, entra ali os dons espirituais de profecia, né, os dons de visão, e por aí vai, tá? Então eu tenho para mim plena convicção de que Deus se manifesta e se revela para pessoas hoje através da experiência, beleza? Então experiência, Sagradas Escrituras é o que hoje a gente tem em voga aí. Beleza? Doutrina, nem tanto. A gente pode até tentar trazer para o lado protestante, mas tem que fazer um malabarismo, né? E na história, querendo ou não, ele sempre vai se manifestar na história. Então, aqui também poderia ser em vigor, mas hoje a gente já tem uma história de Deus escrita. Qual é a história de Deus escrita? Essa daqui, ó, a Bíblia. Não tem para onde correr. A gente sempre vai cair nas Escrituras. As Escrituras, a palavra de Deus, é hoje a maior revelação que nós temos para chegar ao conhecimento de Deus. Beleza? Beleza? Pois bem, vamos então aqui agora para o final da aula. E eu queria tratar com vocês sobre essa questão da revelação geral, natural, e da revelação especial, com o pensamento do Don Richardson, né? Que é esse livro que eu mostrei para vocês aqui, Pastor Melquisedeque. Esse daqui, ó. Pastor Melquisedeque. Qual é a proposta desse livro? Antes de vocês conhecerem um pouco mais e eu explicar para vocês, eu queria que vocês lessem comigo e eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que vocês possam ter discernimento.
O texto é de Gênesis 14, 18 a 24. E vai dizer assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Grave isso aqui, ó. Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. O possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me a mim as almas e a fazenda. Dai-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não diga: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca os varões que comigo foram honestos, eles que tomem a sua parte. Beleza. Pessoal, o que tem aqui em voga? Vamos para a história. O que está acontecendo no capítulo 14? Acontece uma guerra, beleza? Acontece uma guerra. E aí Abraão, ele se junta com alguns reis e sai vitorioso nessa guerra. Show de bola? Beleza. Nessa guerra também envolve o rapto, né? De Ló, né? Ló é raptado e sequestrado. Então Abraão vai lutar e consegue resgatar Ló. Beleza. Só que nesse meio termo aparece um tal de um Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. Salém aqui é a antiga Jerusalém, né? Salém é o nome antigo de Jerusalém. Mas eu não quero nem me ater aqui. Alguns dizem que Melquisedeque é a tipificação de Cristo, né? Beleza, eu não vou partir por esse caminho aqui. Eu vou tratar que Melquisedeque é alguém que teve um conhecimento de Deus. Um conhecimento de Deus. Só que, o que é que o Don Richardson ele vai apontar no livro dele? É que Melquisedeque, nós não temos nenhum vestígio de conhecimento de como é que Deus se apresentou para Melquisedeque. Nós não temos. Abraão, a gente sabe o que é que aconteceu. Abraão, a gente sabe que Deus se apresentou para Abraão. Então, houve uma revelação especial para Abraão. Revelação especial, experiência. Lembra? Abraão passou por um processo de encontro com Deus, né? Deus veio até Abraão. Mas Melquisedeque, a gente não tem nenhuma informação de como é que Melquisedeque conheceu a Deus. E aí a pergunta que fica é: como é que esse cara aqui conheceu a Deus? Não apenas isso. Pela primeira vez, a gente vai ver na Bíblia um termo diferente atribuído para Deus que não seja Yahvé ou Elohim. O tempo todo, até o capítulo 14, Deus é sempre tratado como Yud-Re, Vav-Re, que vocês aprenderam lá no hebraico, né, que é o nome sagrado de Deus, ou então a expressão Elohim. Esses dois nomes aqui, ó, são atribuídos a Deus, né? Principalmente na história de Abraão, o que mais aparece é o termo Yahvé. Inclusive, o capítulo de número 13, ele termina com a expressão de Yahvé, dizendo que Yahvé era com Abraão, no capítulo 13. Quando você chega no capítulo 14, você já tem a expressão Deus Altíssimo. E o que é Deus Altíssimo, pessoal? El, Elion. É o Elion. E o que é o Elion? El é Deus, né? Elion vem de superior, né? Elion é uma palavra que significa estar alto, estar mais alto. Por isso que altíssimo, né? Deus do alto, Deus superior, né? Então, por isso que vem a ideia do Deus Altíssimo. Agora, o que muita gente não fala é que o termo Elion é um termo usualmente cananeu. Cananeu. Era o nome que os cananeus atribuíam aos seus deuses. Ou seja, Melquisedeque, ele atribui ao Deus de Abraão um nome que era utilizado pelos cananeus. E olha que cananeus aqui nem existe ainda, tá? Né? Pelos cananeus. Não existe na Bíblia, mas o povo já existia. Mas os cananeus ainda não eram citados aqui. Beleza?
Mas o fato mais importante aqui, pessoal, não é isso. O fato mais importante aqui é que Melquisedeque, ele vai dizer que o Deus de Abraão, né, é chamado de Deus Altíssimo, né? Ele vai abençoar Abraão em nome do Deus Altíssimo. Só que quando a gente chega no versículo 22 aqui, pessoal, ó, você vai ver Abraão, então, utilizando o mesmo atributo que Melquisedeque usa. Abraão poderia ter dito assim, ó, porém disse o rei, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o possuidor dos céus e da terra e tal. Outra coisa, quando você chega aqui no versículo 19, ó, e abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Aí aqui, e deu o dízimo de tudo, é Abraão que dá, entendeu? Abraão poderia ter dito assim: não, calma aí, tu tá me abençoando com um Deus pagão aí? Calma lá, pô. É mais ou menos assim, ó. Vamos supor que vocês aí me dê um presente. Vamos lá. Eu recebo... Não tem como ser esse exemplo, não. Vamos dizer que vocês aí recebem um presente de um amigo de vocês aí do lado. Só que o cara é da macumba. E aí vamos dizer que o cara dá um presente a vocês e fala assim, ó: Exu que vos abençoe. O que vocês vão dizer? Tá repreendido, em nome de Jesus, vocês vão repreender ele, tá repreendido, em nome de Jesus, Exu nada, que Deus me abençoe. Pois é, basicamente é isso que acontece, entendeu? Só que a diferença é que Abraão reconheceu que o Deus que Melquisedeque adorava era o mesmo que ele, mas com um nome diferente. Daí, Dom Richardson, ele tem a brilhante ideia de entender que existe na história aqui de Abraão e Melquisedeque. Deixa eu voltar aqui, ó. Existe nessa história aqui, ó, dois fatores: o fator Melquisedeque e o fator Abraão. E o fator Abraão. E como é que funciona isso, professor? O fator Melquisedeque é o que a gente aprendeu aqui como teologia natural. A gente não sabe como é que Melquisedeque chegou ao conhecimento de Deus. Ele pode ter, provavelmente, tido uma experiência com Deus a partir da natureza. A gente não sabe como é que Deus se apresentou para Melquisedeque. A gente não sabe como, mas a gente sabe que Melquisedeque, ele teve um encontro com Deus a partir da teologia natural. E Abraão? Abraão já foi a partir da revelação ou da teologia especial. A gente sabe que Abraão teve uma experiência com Deus, um encontro com Deus, o conhecimento de Deus através da experiência. Deus se apresentou para Abraão. E Melquisedeque, a gente não sabe. Então, se a gente não sabe, a gente não pode afirmar nada. Logo, o que o Dom Richard vai fazer nesse livro aqui é começar a apresentar diversas histórias de culturas da África, do Oriente Médio, de povos que chegaram até o conhecimento de Deus simplesmente através das histórias das suas tribos e através da natureza. O que ele vai defender nesse livro é que, além do conhecimento que nós temos de Deus a partir das escrituras, a partir de uma experiência, existe também aqueles indivíduos que chegam ao conhecimento do mesmo Deus que a gente, mas com um nome diferente e com histórias dos próprios povos. Então, existem povos que têm histórias semelhantes à história de Cristo, né? Que preconiza que alguém precisava vir e morrer. E aí, quando os missionários chegam nessas tribos, né, que eles entendem o porquê que esses povos vivem desse jeito, eles vivem sempre esperando alguém vir para buscar, né, para salvar eles, porque a história da tribo deles já preconiza isso. E aí o missionário tem que fazer o quê? Transpor a história deles, da cultura deles, para a história da Bíblia. O que é isso?
é um conhecimento dos indivíduos através da natureza, através da sua própria história, entendeu? Da história daquela cultura. Então, isso seria a teologia natural, o conhecimento de Deus através da natureza, entendeu? Então, é bem interessante esse livro, né? As histórias que ele conta, e para a gente entender que existe sim, de fato e de verdade, duas maneiras, né, de chegarmos ao conhecimento de Deus. É possível conhecermos a Deus através da natureza, e é possível também conhecermos a Deus através da experiência, da história, da doutrina, da Bíblia, através de Cristo principalmente. Então, é possível o conhecimento de Deus? É possível sim. A gente descarta então a teoria de Kant das coisas em si, das coisas em nós, assume então, veste a roupa do triperspectivismo de John Frame, acreditando que é possível sim ter um conhecimento de Deus a partir do momento que a gente coloca o óculos de Deus, a oniperspectiva em ação. É possível sim que a gente olhe para a natureza e encontre Deus, e é possível sim que a gente olhe, né, para a Bíblia, para a experiência, para o próprio Cristo e veja Deus e conheça Deus. Então a gente encerra essa aula lendo o Salmo 19 e percebendo que o Salmo 19 também tem uma alusão às duas maneiras de conhecer a Deus. Qual é a primeira maneira? A primeira maneira está aqui, ó, do versículo 1 até o versículo 6. O que é que vai dizer? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz a declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, nele pôs uma tenda para o sol. Qual é o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho? A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta o seu calor. O salmista está aqui defendendo que é possível sim, que você olha para a natureza e você percebe a presença de Deus. Você conhece Deus olhando para a natureza. E o versículo 3 é engraçado, porque ele diz, ó, sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Você ouve a voz de Deus na natureza. Você percebe a beleza, a bondade, a santidade, a glória, a majestade de Deus olhando para a natureza. Mas além da natureza, aí aqui no versículo 7 também ele começa, ó, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Você percebe? Aqui ele está falando sobre a natureza. Quando chega a partir do verso de número 7, ele começa a apontar para um outro modo de nós conhecermos a Deus. Agora uma maneira mais ética e moral. Agora como um modo de vida. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ela não é apenas a lei, ela é o testemunho do Senhor. Ou seja, é por lá que você conhece a Deus. Beleza, pessoal? Então ficou claro para vocês aí essa questão do conhecimento, né, de Deus. Eu acho que ficou bem claro para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Assim, para mim foi uma aula maravilhosa, tá bom? E que vocês possam continuar aí pensando a respeito desse tema tão bom, que é o conhecimento de Deus, ou para ser brilhante, né, no vocabulário, a cognoscibilidade de Deus. Deus abençoe. Qualquer dúvida, nós estamos lá no grupo do WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês. Deus abençoe, pessoal. Até mais.